Teste de luz, de som, de câmera, de ação. Clack! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente a esse canal em que discutimos várias coisas que se passam na minha cabeça. Dentro delas, algumas ideias que acometem, a minha cabeça enquanto eu estou assistindo um filme ou uma série. O filme, ou quer dizer, a série da vez não foi patrocinada pela senhora Netflix, o que é um milagre aqui neste canal. Mas eu resolvi dar uma chance para a senhora Amazon Prime e resolvi ver uma série que ficou famosa quando ela lançou. E muita gente falou sobre ela, muita gente gostou, muita gente odiou muito o final, por exemplo, eu adorei. E a série se chama Nove Desconhecidos. Ela foi estrelada pela maravilhosa, belíssima, ela está belíssima nessa série, Nicole Kidman, que é uma das atrizes mais conhecidas da série. E ela interpreta muito bem uma espécime de jovem místico que conhecemos por aí. O que é um jovem místico? É aquele jovem que acredita que tudo pode ser curado energeticamente, sem procurar outras terapias tradicionais. Mas ame as pedras, ame a espuma do mar, porque aí, se você ama ele, você respeita, eles vão te respeitar também. Porra, machuquei! Nicole Kidman, então, ela é dona de um spa, de um retiro espiritual, em que ela cura pessoas, pessoas ricas que não têm onde colocar o seu dinheiro, vão lá e colocam o dinheiro nessa clínica e ela faz a cura energética dessas pessoas. E isso trata alguns traumas muito pesados que essas pessoas passaram pela vida delas. São traumas realmente pesadíssimos, mas eu não vou falar sobre eles. E ela usa vários métodos que podem ser questionáveis. E eu não vou ficar falando muito aqui sobre essa série em si, porque eu quero que vocês vejam, depois comentem se vocês já viram, o que vocês acharam, vocês gostaram do final ou não. Eu achei assim que seguiu a linha correta proposta pela série inteira. Então eu gostei bastante e ele também tem aquele suspensezinho no final de todo episódio, sabe? No final do episódio acontece uma coisa que você fica, preciso ver o outro. Eu amo série assim porque você fica com vontade de continuar e eu sou péssima pra ver série, então essa série eu consegui ver porque são 8 episódios, se eu não me engano, uma temporada só, é super curto, super rápida e recomendo bastante. Assistam às vezes nesse final de semana então e me contem o que vocês acham. Não quero falar muito sobre a série, dei aqui um exemplo muito grande, mas o que eu pensei enquanto eu estava assistindo essa série é sobre o uso de substâncias psicotrópicas ou substâncias psicodélicas. Então aqui eu vou dar um mini spoiler, que é uma das coisas que a personagem usa para poder fazer o tratamento dessas pessoas. Agora, o que acontece com essas pessoas a partir do uso dessas substâncias, aí eu já deixo com vocês, é bem louco, são vários plot twists ao mesmo tempo, então é bem legal e eles abordam muito bem essa questão também e é aí que a gente vai debater. Então, eu pensei que eu poderia trazer aqui para o canal uma discussão sobre psicotrópicos. Então, o que são substâncias psicotrópicas? Um dos exemplos de substâncias psicotrópicas são as substâncias psicodélicas. Primeiro, vamos então começar com o conceito de psicotrópico. O que é uma substância psicotrópica? Como o próprio nome já diz, psicotrópico é uma substância que tem tropismo pela psique, que vem de mente. Então tem tropismo, tem afinidade pelo sistema nervoso central, principalmente o cérebro. Então são substâncias químicas que atuam no cérebro e alteram a nossa percepção, alteram o funcionamento do nosso cérebro. Pode ser tanto por provocar estímulos, inibição ou então alterações de percepção em alguns sentidos do nosso cérebro. Alguns exemplos clássicos dessas substâncias para a gente começar a entender são o álcool, a cafeína, a nicotina, a maconha, o THC no caso, algumas substâncias opioides que vêm dessa planta, o ópio, que podem ser inclusive prescritas na medicina tradicional, como por exemplo a morfina, a oxicodona, a meperidina. Alguns tranquilizantes sedativos também entram dentro dessa classificação de psicotrópicos. Ou seja, substâncias químicas que alteram a percepção do nosso sistema nervoso central. Mas como exatamente essas substâncias agem? Aqui a gente vai dar alguns exemplos, mas para a gente começar a entender como funciona,
essa alteração, a gente precisa entender como funciona o normal no sistema nervoso central. E para isso a gente precisa conhecer os neurotransmissores. O que são neurotransmissores? São substâncias químicas que são liberadas de um neurônio para outro neurônio e a partir disso ele pode tanto estimular quanto inibir a função daquele próximo neurônio. E aí a gente vai ter as consequências de acordo com a região em que isso está acontecendo. Esses neurotransmissores, vamos pensar que eles são como se fossem chavinhas. São chavinhas específicas e eles interagem com o que a gente chama de receptores que fica na membrana do outro neurônio. Então a gente tem esses receptores que como se fossem portas específicas e os neurotransmissores como se fossem chavinhas específicas e eles se ligam. A partir daí, então, a gente tem a liberação ou a inibição do funcionamento do próximo neurônio. É o que acontece, por exemplo, quando a gente faz atividade física e a gente estimula a metabolização de endorfina, que é um neurotransmissor, e essa endorfina vai atuar na via da dor, bloqueando o estímulo da dor. Ela, então, vai atuar como um opioide natural, que a gente mesmo metaboliza. Por isso que ela também é viciante. É uma substância viciante, igual a alguns medicamentos opioides, como a morfina. Além de atuar nas vias de dor, diminuindo o estímulo da dor, ela também vai trazer um maior relaxamento e uma maior sensação de euforia e bem-estar. Então, para voltar lá para os psicotrópicos e tentar fazer esse link de como eles funcionam, a gente vai tentar explicar o que essas substâncias podem fazer no sistema nervoso para poder estimular ou inibir, então, o funcionamento. Elas vão atuar com esses neurotransmissores, às vezes estimulando a produção, às vezes inibindo o encontro do receptor com o neurotransmissor. Enfim, tem várias opções aqui, mas a gente vai falar de 3 funções principais dos psicotrópicos, que podem ser estimulantes, depressivas ou então perturbadoras. Para começar, então, vamos falar de uma substância que atua como inibitória, que é bastante conhecida na nossa sociedade, que é o álcool. Então, o álcool é uma substância psicotrópica que atua principalmente inibindo algumas regiões do nosso sistema nervoso central. Essa substância, então, vai estimular a maior produção de alguns neurotransmissores inibitórios, como, por exemplo, o GABA, que vão inibir algumas regiões do nosso sistema nervoso central. Uma dessas regiões é o córtex pré-frontal, que tem como função a tomada de decisões. Por isso que quando a gente está sob efeito de álcool, a gente toma decisões bem porcamente, sem pensar muito sobre as consequências e de maneira mais impulsiva, porque essa região está desestimulada. Já quando falamos de drogas excitatórias, a gente pode citar aqui a nicotina. A nicotina, ela vai aumentar a quantidade de receptores de um neurotransmissor excitatório, que é a dopamina, e ele também vai aumentar o número de receptores ou seja, o próximo neurônio vai ter uma maior quantidade de dopamina, então ele vai ser mais excitado, vai ser mais estimulado. Esse estímulo pode acontecer em algumas áreas específicas do nosso sistema nervoso central também, do nosso cérebro, como, por exemplo, a área da recompensa, ou seja, a gente estimula a área de recompensa e o cérebro entende que aquela substância tem feito bem e que vai te recompensar, te traz uma recompensa. Por isso que muitas vezes a gente fica dependente dessa substância também, porque a gente tem essa sensação de maior bem-estar e euforia. E por fim, temos aqui uma classe enorme que são os psicodélicos. Então, os psicodélicos são os psicotrópicos conhecidos por alterarem a nossa percepção de realidade. Como que eles fazem isso? Cada psicodélico tem uma maneira de atuar, mas é sempre uma junção de estímulos e inibição do sistema nervoso. Um exemplo que a gente tem de psicodélicos é o THC, que é o composto psicotrópico que existe na maconha, na folha da maconha, da cannabis. E essa substância, ela atua em um sistema próprio do sistema nervoso central do cérebro, que a gente chama de sistema endocannabinoide, e esse sistema ele é responsável tanto pela inibição quanto pela
excitação de algumas regiões do nosso cérebro. Enfim, muitas coisas dentro dessas substâncias, principalmente das substâncias que a gente encontra na natureza, têm sido estudadas para poder entender quais são os benefícios e os malefícios, principalmente na hora de tratar algumas doenças psíquicas. É um assunto bem mais complexo que às vezes a gente pode até trazer em outro vídeo, se vocês quiserem. O que a gente sabe é que os psicotrópicos também podem causar dependência, porque eles estimulam o sistema nervoso central e muitas vezes o nosso cérebro fica mais ativo por conta da presença desses psicotrópicos e ele começa a exigir a presença dessas substâncias para poder agir normalmente ou então para poder alcançar esse estado de euforia e bem-estar que antes ele não alcançava tão bem na ausência desses psicotrópicos. Por isso, pode causar uma certa dependência, é um dos motivos de causar dependência dessas substâncias. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que essas substâncias químicas não atuam exclusivamente no sistema nervoso central, elas atuam também em outros órgãos do nosso sistema e elas podem ser prejudiciais para esses outros sistemas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vai colocar para dentro do nosso organismo, para a gente realmente não prejudicar todo o nosso sistema para poder causar um momento de euforia ali, um momento de excitação, às vezes, ou de inibição. Enfim, o que eu quero falar é que é extremamente necessário que você tenha ciência dessas condições antes de fazer o uso de alguma dessas substâncias. E eu espero que vocês tenham entendido o que eu vim aqui para trazer para vocês. Espero que tenha sido um conhecimento a mais aí no seu dia de hoje. Muito obrigada por estar aqui comigo. Deixe seu apoio deixando o seu like, se inscrevendo no canal, passando para as outras pessoas. Se vocês quiserem falar de algum outro assunto em específico, vocês deixem aí nos comentários o que vocês querem ver aqui, qual que é a curiosidade de vocês. Podem me seguir lá no Instagram também para a gente começar a conversar um pouco mais sobre isso. E vejo vocês nos próximos vídeos. Aqui a gente tem muito vídeo diferente. Esse é um dos tipos de vídeo que eu gosto de trazer aqui no canal. E espero que vocês continuem me acompanhando. Vejo vocês na próxima e tchau! Lá, da,